Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Terapeutizando. Eu sou a Audrey. E eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com a entrevistada psicoterapeuta Ana Lima. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Grande prazer. A gente queria saber um pouquinho, conta um pouquinho dessa história. Você nasceu assim, falou assim, acho que eu vou ser psicoterapeuta. Antes fosse. Acho que a gente nasce, só demora um pouquinho para descobrir isso. Sim. Mas desde muito pequena sempre teve essa questão das pessoas comentando. Talvez a gente costuma dizer na psicologia que o mundo acaba influenciando, né? O ambiente externo pode influenciar. Sim. Então eu não vou saber te dizer se eu nasci, mas que desde muito cedo essa questão do cuidado, ajudar o próximo, ela tá ali intrínseca. Legal, muito bom. E faz quanto tempo que você é psicanalista? Sim. E hipnoterapeuta. Eu sei que fica um pouco confuso essas questões, né? Mas deixa eu só voltar um pouquinho, porque assim, todo mundo conhece muito a psicologia, é a parte mais falada. E dentro da psicologia tem várias abordagens, né? Então, eu não sou psicóloga de formação, a minha formação é dentro da psicanálise, eu fiz formação e pós-graduação. Então, aí depois disso você vai buscando outras abordagens que aí te intitula psicoterapeuta, que você não tem uma linha só, são várias linhas. O que diferencia de um profissional para o outro são as abordagens e alinhamento, né? Então, todos os cursos que eu faço voltado à mente humana, ela tem como foco a psicanálise. Então, as buscas das causas através do inconsciente. Então, essa é a linha. Agora, quanto tempo que eu tô? Na prática clínica, há 14 anos, no meu consultório. Antes teve estágio, fui privilegiada, estagiei. Eu falo privilegiada porque eu estagiei em hospital psiquiátrico. Muito bom. Então, eu brinco que quem fez estágio em hospital psiquiátrico, atendendo na clínica, tá tranquilo. Nossa, eu imagino essa clínica há 14 anos atrás. Sim, até hoje. Diferente de hoje, né? Mas até hoje ainda existe muito preconceito, muito tabu, né? Muita dúvida mesmo, dúvidas. Né? E aí até a própria ignorância, porque as pessoas Sim, não conhecem, né? Perfeito. E acabam criticando, porque falando o conhecimento de hoje, sentido. Antigamente, não era tão acessível, vamos dizer assim. Informação mesmo, né? Faltava muito mais. Hoje já existe ainda especialização, né? E tudo mais, né? As pessoas já bugam, né? É isso aí. Então, há mais de 14 anos eu tô aí na prática clínica diariamente, como a minha única fonte de renda. Porque normalmente, quando a gente está no início, aí você tem outras profissões e fica ali com as terapias hoje, né? Há 14 anos. Hoje. É que parece que foi ontem, mas tô aí na clínica todos os dias. Muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho sobre a hipnose. Vamos lá. Vamos bater um papinho sobre isso aí. A gente teve algumas dúvidas de algumas pessoas que mandaram lá pra nós. Vamos lá pra primeira. É verdade que tá para se auto-hipnotizar? Sim. Uma grande dúvida essa, né? Muito legal. Mas vamos voltar um pouquinho explicando o que é a hipnose, né? Porque exatamente ainda existe muitos tabus em relação à hipnose, muito preconceito. Então, o que acontece? A hipnose é um estado de consciência alterada, né? Eu vou dar exemplos aqui e vocês vão ver que nós vivemos em hipnose todos os dias, tá? Então, é um estado de consciência alterada com foco e concentração. Isso é um estado de hipnose. O que leva uma hipnose a ser terapêutica, né? Então, é um estado de consciência alterada, com foco e consideração, com uma sugestão aceita. Então, toda hipnose é auto-hipnose. Então, não existe aquela questão... Alguns colegas de profissão falam que eu sou o Mr. M da hipnose, que eu quebro qualquer coisa mística, magia que invento por aí. Não, eu quebro tudo e explico tecnicamente como que funciona, né? Então, todo estado de hipnose precisa de um profissional para sugestionar. Isso é a hipnose terapêutica. Com a auto-hipnose, a pessoa também pode se auto-hipnotizar, também pode se autotratar, né? Porém, é necessário, se tiver alguma causa mais profunda, do profissional para ir lá, para fazer um trabalho e depois a pessoa pode fazer a manutenção em casa. Perfeito. Agora, a auto-hipnose, isso é uma auto-hipnose como tratamento. Perfeito. Agora, a auto-hipnose de relaxamento, no controle da dor, é super comum e muito possível. Que interessante, muito bom. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que é hipnose, né? Porque todo mundo fica. Então, sabe aquela... No consultório você dá cebola para as pessoas comerem? No consultório assim, não. No consultório não. Fora a gente brinca. A gente pode até brincar. Essa é uma diferença, né? Então, existe a hipnose de palco,
que é o show. O que nome já diz que é a comédia. E tem a hipnose terapêutica, que muitas pessoas podem chamar de hipnose clínica terapêutica, hipnoterapia, tudo vem da questão de terapias. Né? Então, é relacionado a tratamento. A hipnose de palco é a mesma linha. Foco, concentração, sugestão dada e aceita. Volta para uma auto-hipnose. Então, a pessoa sabe que ela vai estar ali brincando e ela sabe que, olha, eu vou te sugestionar que você está com uma maçã e vai imaginar que é uma cebola muito saborosa. Ou o contrário. Você dá uma cebola para ela e faz ela imaginar uma maçã muito saborosa. Né? Mas, de qualquer jeito, ela está ciente, está aceitando aquela sugestão que o hipnólogo está dando. Mas isso não tem nada a ver com terapia. Como as pessoas enxergam isso? Não está tratando nada. Não está nada. Só para rir, né? Só que o que acontece? Fora, ali tá legal. Para quem está com uma questão emocional, vê aquilo, acha que o hipnólogo tem o controle da mente da outra pessoa. Né? Então ele está sugestionando, se eu estou comendo uma cebola achando que é uma maçã, ou vice-versa, então ele pode controlar a minha mente. E aí existe, né? Tem aquelas questões de autodefesa do próprio ser humano, aí ela já vai com várias resistências. Então, por isso é importante separar. Existe sim hipnose, show de palco, brincadeira? Tem, mas a hipnose terapia é uma coisa muito séria. E é importante você escolher bem o profissional que está cuidando de você, porque ele tem que ter muita habilidade. Né? Se de repente está ali te tratando e aparece alguma questão, e aparece, não, é para aparecer. E quando a gente fala aparecer, a intenção, né? Não é que vai aparecer real, mas a pessoa começa a sentir. E aí, se não tiver alguém preparado com habilidades para tratar a questão ali, a pessoa pode piorar o quadro dela. Eu ia falar isso aí agora. Então, a pessoa ela vai sentir aquela vivência, aquela cena que ela tá vendo. Ela vai sentir. Existem várias formas, né? Várias técnicas. Exatamente, são técnicas de hipnose. Uma das técnicas é a hipnose de regressão. Então, a hipnose de regressão, sim, a pessoa pode vivenciar a cena novamente. Perfeito, tá? perfeito. Mas não necessariamente isso precisa acontecer para o tratamento ter um resultado. Mas pode ser que ocorra, entendi. Sim, entendi. E a grande maioria acontece. Entendi, Maravilha. Acontece. Eu chamo muito de mente sábia da pessoa, então sempre estou pedindo permissão para a mente sábia. E a gente vai para um foco de tratamento. Então, quando a mente sábia dela libera, aí bora. Agora, se não liberar, mas isso não significa. A mente sábia também entende que aquilo está fazendo mal, que incomoda a pessoa, e o tratamento acontece. E é como se fosse, aí volta, uma magia. A pessoa passa a viver trauma de elevador. Eu estava contando para a Audrey, a gente estava vindo para cá, e eu estou tratando uma menininha que ela entrou em pavor, né, com pânico. Subiu, eu atendo no 9º andar, subiu de escada. E na saída, ela já foi correndo para apertar o botão do elevador. E a mãe olhou para mim assim, e eu, só vai. né? Só vai. Não trava, não comenta, fala, mas não vai estragar só o que eu segue fiz a no vida, né? Não, só vai. E aí a mãe regalou o olho assim, e foi a menininha apertando. É claro que isso foi um caso único, específico, mas acontece muito, principalmente com criança, que não tem muitos bloqueios. Perfeito. E tem isso daí também. Se a pessoa quiser bloquear, ela também consegue, e aí não vai... Na verdade, não é todo mundo chega falando assim, eu quero fazer hipnose. Então, primeiro, vamos fazer uma anamnese, vamos entender se é hipnose mesmo. Por que é hipnose? Porque as pessoas acham que é algo místico, que é uma magia, que é uma mágica. Eu não sei o que as pessoas imaginam. Às vezes é porque é mais rápido. As pessoas querem pílula mágica. Então, acho que você vai entrar na mente dela, se você vai resolver, ela vai sair de lá bem, e no né? momento que eu falo assim, olha, eu sou a condutora disso, né? Eu costumo dizer que eu sou o GPS e que nós vamos recalcular essa rota quantas vezes for necessário. Mas quem vai ter que entrar nesse carro e sair pilotando é você. E aí, às vezes, isso assusta as pessoas, porque eles querem mesmo a pílula mágica. As pessoas têm vários traumas, e aí você fala, por que eu vou ter que passar e sofrer de falar novo, sobre falar isso, e né? falar? A pessoa às vezes não quer nem falar, então falando, tem como sentar na minha mente e resolver e fazer uma coisa... Olha, o que eu mais escuto em consultório, doutora, por favor, me faz esquecer fulano, ou me faz esquecer fulana. Aí eu falo, desculpa, mas olha, vamos fazer uma lobotomia, não é mais permitido. Esquecer não, esquecer é amnésia, esquecer é uma doença. Vamos ressignificar. Vamos lembrar sem dor. Esse é o tratamento, é lembrar sem dor, porque é a dor que te incomoda, né? Não é a vivência. A pessoa é a dor que te incomoda até hoje, então, mas é legal. legal. Falando sobre isso, eu ia falar se você podia citar alguns casos, e aí você citou do elevador, e eu lembro na época que a gente estava fazendo a faculdade, um caso que você estava tratando e a gente levou para um trabalho de hipnose. Verdade. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque não, é isso.
Então, meninas, esse caso da faculdade foi um caso que, com autorização do paciente e tudo, né? Ela tinha uma questão psicossomática, o corpo dela, ela tinha tricotilomania, né? Que é uma questão onde as pessoas arrancam os pelos do corpo. No caso dela, era da cabeça, né? Eram os cabelos, e algumas pessoas engolem. Não era o caso dela. E com o tratamento com a hipnose clínica, né? Foi um tratamento de mais ou menos uns 6 meses, um tratamento total. E hoje ela é totalmente recuperada. Ela sofria desde os 7 anos de idade. Desde os 7? Desde os 7 anos. Ela não se via, né? E ela conseguiu ter uma vida, ela casou, ela fez tudo, mas ela tinha as questões com isso, até no matrimônio mesmo. Que ela começou a passar com você? Em quanto tempo de terapia que ela fez com você? Então, o total foi 6 meses. Em 6 meses, o total do tratamento foi 6 meses, porque não é uma receita de bolo. Não. Então, assim, existem sim técnicas que a gente segue, mas cada paciente é de um jeito. Que age de uma forma. E cada pessoa tem seu tempo também, né? Exatamente. E assim, como psicoterapeuta, como eu tenho outras abordagens, então assim, eu tenho a linha fundamental, mas às vezes aquele dia a pessoa não chegou preparada para a hipnose, ela não estava emocionalmente bem, tranquila para entrega. Então, eu tenho outras ferramentas de trabalho. Então, tenho sim, sou psicoterapeuta, trabalho com a linha mais focada na psicanálise e com a hipnose clínica, mas no consultório acaba agregando todas as ferramentas que é necessário para aquele paciente. Sim. Mas a linha principal do tratamento dela foi com a hipnose. Então tinha outras questões como depressão, né? Um ser humano ele é muito complexo, né? Então sim, o sofrimento acaba acarretando a outras questões. Sim. E foi um sucesso, ela autorizou, a gente fez o trabalho na faculdade. Que legal. Eu e a Alda, a gente fez a faculdade juntas, né? Então foi muito bacana esse processo. Então a hipnose ela serve... E isso já faz quantos anos? Esse tratamento... Depois que ela finalizou? Se eu não me engano, foi antes da pandemia, deve estar com uns 4 anos. Porque o evento, O evento foi antes, por uns 4, 5 anos e ela está... Ela deve estar linda, o cabelo dela. Que legal, que legal. Esse é só um dos casos, né? Fora outras pessoas que chegam até de cadeiras de rodas também, vêm com todos os exames neurológicos, tudo, e aí chega que são questões emocionais e a gente acaba identificando um bloqueio. E aí com a hipnose, na verdade com o tratamento emocional de forma geral, isso acaba liberando esses traumas lá, né? E todo mundo pode se hipnotizar? Todas as pessoas que têm a capacidade neurológica de pensar. Hipnotizar não, fazer a hipnose, né? Utilizar, né? Isso, então todas as pessoas aptas que conseguem seguir um raciocínio neurológico de fala e pensar. Ou seja, se a pessoa não tiver uma consciência, não dá. Não dá, porque ela precisa usar, né? Ela tem que ter uma consciência alterada, né? Perfeito. Mas mais questões neurológicas, né? A gente tem algumas privações com pessoas também que têm algumas doenças como doenças mais avançadas. Na verdade, Alzheimer, isso. Aí já não... Porque ela está alterada pode, já, né? Ela perfeito. Veio exatamente isso para mim, Alzheimer. Isso, mas então a gente precisa... Em forma geral, qualquer pessoa que tenha capacidade de pensar e falar pode fazer, utilizar. Desde que ela esteja entregue, ela queira. Sim, né? Esteja ali avaliando, esteja ali vendo que tá sem resistência. Sem resistência. E que vá fazer bem pra ela ali naquele momento. Exatamente. Né? Incrível. Não é só chegar lá e falar, eu quero que você faça, porque eu acho que vai ser legal, porque eu li, né, no senhor Google, e eu quero hipnose. É porque então, chega, né? Exatamente. A gente sabe que chega. Vamos ver se a hipnose é o melhor tratamento pra você. Pra mim, às vezes chega a pessoa falando, mas eu queria fazer hipnose. Antiga, né? Pra mim, eu falo, mas como assim? Por que você quer fazer? É porque eu li lá no Google, vai ser bom pra mim. Falei, olha, você já é formado bom, já, né? Tipo, que da hora, né? Isso não é assim, né? Não. A pessoa precisa... Na verdade, elas precisam de cuidados emocionais. Então, e existem abordagem. E o ser humano, ele se identifica com uma abordagem ou não. Perfeito, né? Perfeito. Então, a hipnose, ela praticamente é para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas é para hipnose. Ótimo. Então, é isso. O que mais perguntar? A pessoa, ela pode voltar de um atendimento e ficar sonolenta? Olha, a gente leva para um estado de relaxamento, então ela vai ficar se sentindo mais relaxada. Com um bom profissional, a gente já induz que aquela pessoa vai estar no momento de relaxamento, mas com a mente ativa. Então, tem que haver esse cuidado. O que acontece? Então, quando eu vou para o paciente no meu consultório, eu sempre mando uma indução
com sugestão final para que ele saia dali com uma mente ativa, que ele vai sair com todos os sistemas dele, autônomo ali, bem fixo. Agora, quando eu pego uma pessoa que está fazendo a hipnose em casa, normalmente eu gosto de mandar ela para um estado de hipnose de relaxamento profundo. Quando a gente vai precisar, e pode ser que no final eu sugira que ela durma profundamente. Perfeito. A mente continua funcionando. A hipnose, ela não é só aqueles 50, 60 minutos de consultório, né? Ela é um trabalho que ela fica ali, a sua mente fica agindo durante alguns dias. Você dá lição de casa? Sempre tem lição de casa. Terapia com a Ana sempre tem lição de casa. Precisa, né? Sim. Muito bom, muito bom. Legal. Sobre a parte do coma, né? Cadê? E ficar... Ah, tá. E aí tem alguns pacientes que entram em coma ali, que apagam, que não voltam. Tem algum caso assim? Olha, o coma... Não. Isso aí é tabu, mais não é? É mais um mito, né? De vez em quando... E a gente faz parte do processo você perguntar quais são as crenças, quais são os seus medos. E é muito difícil chegar uma pessoa no consultório que não tem o medo de e se eu apagar, e se eu dormir e não voltar? Né? Aí eu brinco, a primeira coisa que você faz é quebrando na brincadeira. Voltar da onde? Você não sai daqui. Você tá, né? Se eu gritar, corre que tá pegando um fogo, você me derruba, passa por cima de mim, pode ficar tranquilo, não tem isso, não é um sono, né? As pessoas confundem muito. Com magia, parece que as pessoas confundem. Olha, o transe, o que é o transe? É um estado de relaxamento. Sim. Vamos lá, o transe faz você perder a noção do tempo. No transe, eu acho que ela entra. Entra num transe hipnótico, então é um estado de consciência alterada. Qual é esse estado de consciência alterada? Normalmente a gente está aqui, mas está preocupado com a outra pessoa que vai chegar, com a filha que está na escola. Então a sua mente está muito ativa. A gente leva para um relaxamento mental onde o foco dela tem que ficar somente na minha voz. Na minha voz e nos pensamentos dela. Então quanto mais profundo esse transe, mais a audição externa se bloqueia. Então é a única questão do transe. É isso, mais concentrada ela fica. Então é isso. E aí, dependendo das sugestões, aí sim, pode acionar que a pessoa vai cada vez mais profundo, cada vez mais distante. E aí sim, ela pode adormecer. Tá? Mas é um sono leve. Se ela entrar... de um coma, né? O coma tipo, não. se tocar um telefone, alguém tocar a campainha, você assim, acorda, né? Você um barulho, né? Tanto é que na sugestão a gente fala, olha, todos os barulhos, todos os sons externos são muito bem-vindos. E quanto maior for o som, mais profundo entra o seu relaxamento. Já manda a sugestão, porque se o interfone tocar, se o cachorro latir lá do lado da rua, acontecer alguma coisa, a pessoa continua ali quietinha no momento dela. Ela está concentrada, mas ela consegue entender tudo o que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês com a hipnose em casa, né? Então a gente está fazendo a hipnose à distância. Eu atendo pessoas, graças a Deus, hoje de vários lugares. Hipnose online. Online. Então, nossa, até existe online, então online. Vai entrar em um coma. Não existe. Né? Vamos dizer que ela está num sono profundo, porque você mandou uma sugestão e a pessoa no final dormiu. E a conexão caiu. Mas o que vai acontecer? Ela vai cochilar ali 30 minutos, daqui a pouco ela acorda. Então, perfeito, é isso, perfeito. Tá? Então não existe isso de ir e não vir. Eu não sabia que tinha como fazer hipnose online. Eu também não, foi ótimo a gente deixar bem, né? Não, dá pra fazer online, gente. A única coisa que a gente precisa é uma boa conexão e tem uma forma onde eu preciso estar vendo muito bem o corpo da pessoa. Por vídeo. Não tem como ser por vídeo. Áudio, né? Pode ser por áudio se for uma hipnose de relaxamento, porque você já conhece essas coisas. Mas tratamento eu preciso ver. Não tem como, o corpo da pessoa reage. A pupila do olho, mesmo de olho fechado, ela me indica se ela tá num estado de consciência ainda muito, se ela tá no estado de consciência alterada. O corpo cria espasmos. Então, os espasmos, ele dá, a mão treme. Perfeito, tem homem que chuta, parece que ele vai chutar a bola. Então, o corpo dele me diz que transe que ele tá. Perfeito. A palidez acaba trazendo uma palidez para o tudo isso tem um significado. Tudo. Então, por isso que eu falo, é um bom profissional. Então, assim, e é uma carreira, tá? Então, outro tabu. Hoje em dia, você encontra cursinho de final de semana, você sai ali com certificado. Né? Uma vergonha. Triste, né? Triste. E assim, qualquer área, né? Dentro da terapia tem isso e a gente fica lutando contra esse tabu mesmo, né? Exatamente. Então a gente deve construir uma carreira. Então existem aí universidades, ainda no Brasil não tem, tá? Então normalmente ele é fora. Na Europa, existe um estudo que mostra que as pessoas, antes de ir para medicina, procurar um médico, ele faz hipnose primeiro. Então é muito reconhecido lá fora. E aqui no Brasil já está. O Hospital das Clínicas já tem um campus lá dentro, que é o Instituto da Dor,
onde Fábio Pontes, que é um hipnólogo muito famoso, só que ele também trabalha com show de palco, mas ele já ganhou o espaço dele, então ele pode tudo, né? Muito bom. Mas ele tem lá, ele é a única pessoa responsável autorizada, então ele trabalha dentro do Hospital das Clínicas como hipnólogo clínico no Instituto para Dor lá dentro. Então, a medicina já está trazendo isso para dentro dos hospitais. Até que enfim, né? O Einstein também é bem aberto, né, para isso tudo, para esses tratamentos, mas eu acho que é porque como existem escolas que fazem esses cursos de 2 dias, acaba deixando o nome, né, sujo, assim, sim, né? dessas técnicas áreas, nossas. né? De todas as áreas. Mas é se você triste, for pensar né? na vida em tudo, mas né? dentro da terapia que tem os existe profissionais isso. que são... Mas assim, se a pessoa faz um outro curso, né, de um nome assim, se ela vai fazer direito, é só aquilo ali, ponto. Não dá pra ela fazer um outro cursinho. Na nossa área dá pra ela fazer um curso em um nome de uma escola boa, que dá um curso de 1 ano, de 2 anos, e tem escola que dá um curso de 2 meses, né? Exatamente. Infelizmente ainda é assim, não tem uma coisa que barra eles, Exatamente. né? A psicanálise também tem muito psicanálise disso, também, né? eu já Agora fizeram cursinhos aí de internet de 2 meses. Gente, na minha época Como, né? Eu tava pesquisando, tava de 1 ano e meio a 2. É, o meu Agora 2 meses eu não tô sabendo. A minha especialização... Uns 3 meses, por favor. Aí ela doida, né? Não, aquela lá que eu te mandei é ótima. Gente, a minha especialização, eu passei por um processo seletivo de 3 meses, nem eu tava entendendo o motivo. Eu lembro. E no final, você tava no processo, eles fazem avaliação, né? 3 meses. Foi também onde que eu fiz? Na Faculdade de Medicina no ABC, né? Então foi dentro de uma faculdade, né, de medicina que tinha um curso específico. Então eles fizeram todo um processo de entrevista para identificar se o profissional que estava ali não era para tratar as questões próprias. Se você estava apta para atender outras pessoas, se você fizeram comigo agora, então, que eu vou fazer a docência, aí eu fiquei passando por 4 atendimentos para ver se eu ia poder fazer mesmo. Perfeito, eu acho que esse é o caminho. Então, foram mais 3 anos só de especialização, né? Então, depois outras especializações. Então, assim, agora as pessoas vão lá, faz cursinho de 2 meses e sai lá com o título. Sou hipnoterapeuta, né? Sou de 2 meses. Não, hipnoterapeuta de 2 meses não, é um final de semana. Nossa, pior de tudo que a gente loucura. É difícil, né? Eu vi esses dias de acupuntura online. Curso de acupuntura online. Ah, que legal. Como que você faz o curso de acupuntura online, gente? A hora que eu vi o curso, eu falei, Jesus! Que legal, você testa na laranja e tudo bem. Na berinjela, eu falei, gente, mas é demais isso. Mas deve ser o mesmo ponto, né, da berinjela? Ah, super, é igualzinho a pele, né? A gente demora 10 anos pra gente tentar entender, vendo ali a pessoa, imagine, meu Deus, né? Mas existe. Na hora de colocar agulha, né? É difícil, você fica ali colocando a mão até você achar, né, a dobrinha, é muito difícil, então não é rápido assim, né? Você faz um estágio de 6 meses, né? E aí a pessoa faz curso online de 6 meses. Já sabe de acupuntura. Tá tudo certo. Então, gente, é muito importante na hora da escolha do profissional. E aí, como que você faz? De preferência, se conseguir alguém, uma indicação. Indicação, né? Porque sempre você já fez, né, a indicação no processo terapêutico. Se fez. Agora, nem todo terapeuta é bom para todo mundo, mas pelo menos você já vai com uma referência de que aquele ali é um profissional onde você possa confiar. Agora, a questão da afinidade é individual. É de cada um, não é tem de cada fazer, um, né? Mas buscar referências é o melhor caminho. Ótimo. Ah, tinha aqui alguém que já fez essa pergunta do online, né? Interessante. Então tem como fazer online? Tem como fazer online. Tem. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta, amiga? Você lembra que fizeram? Não, que eu lembro não. Isso aqui é que a gente notou. Você quer comentar alguma coisa, Ana? Acrescentar? Não, eu acho que assim, a gente quando tá falando de mente humana, sempre tem o que falar, né? A gente vai ficar a tarde inteira aqui. Fica. Mas eu acho que o foco principal desse nosso pod é pra gente levar para as pessoas que saúde mental hoje é fundamental, né? E depois a pandemia, ela só veio para agravar algo que já existia, né? Deixa mais intenso. Deixa tudo mais intenso, mas é muito importante a gente se entender, se conhecer, se observar, né? Não tenham medo, não tenham vergonha de falar, né? Se em algum momento, sintomas, entenda o seu corpo, se você está com aquela agitação, com aquela ansiedade, busca ajuda de um profissional, né? Eu sou psicoterapeuta, tenho essa linha da psicanálise, da hipnose clínica, mas assim, busca a abordagem que mais te traz satisfação. Agora, de início, existem muitas resistências, né? Então, nem sempre aquilo que a gente quer vai ser o possível. Então, é importante se conhecer, entender o seu corpo, ouvir um amigo, ouvir a mãe, ouvir o pai e, assim, buscar ajuda. Então, saúde mental, eu falo que daqui a algum tempo vai ser luxo. Infelizmente vai ser assim, mas ainda é tempo, então vamos lá, vamos cuidar, chega desses tabus, chega de preconceito, ou no mínimo
Hoje, então vai lá, a gente sempre fala assim, não vai no Google, não vai procurar, mas vai lá procurar saber quais são os benefícios. Perfeito. Né? Faz um primeiro atendimento. Já ajuda, né? Avaliação, ver. às vezes a gente faz avaliação, que a pessoa já conhece ali um exatamente, pouco, né? Exatamente. Mas assim, Perfeito. Eu acho que está na hora de dar um basta. Chega de saúde mental ser tabu, né? Perfeito. Eu costumo muito falar, e isso é um pouco cultural mesmo, né? Não foi ensinado para nós a saúde mental. E sempre existiu, a psiquiatria sempre existiu, a neurologia sempre existiu. Então, qual é a diferença, né? Pode continuar aqui, meninas, que se deixar. Pode. Eu ia te falar agora, já para você entrar nessa questão do Setembro Amarelo, que eu acho que é importantíssimo a gente falar, né? Ainda mais que esse mês que a gente tá falando tanto disso, sim, né? Então, tudo que você tá falando aí tá sendo incrível. A gente já entra nessa e vamos embora. O que acontece com a saúde humana, né? Existe muita diferença entre o cérebro e a mente, que fica essa confusão, né? O que é cérebro que é mente. O que é cérebro que é mente. Então, o cérebro é aquela coisa palpável, onde realmente é possível, onde a cirurgia, onde um neurocirurgião, ele pode, onde os exames nos mostram uma questão do cérebro alterado, né? E aí tem questões do cérebro que altera, e a mente é aquela parte imaterial, que ela cientificamente existe, mas a gente não consegue ver onde ela está. Mas para isso que existe a psiquiatria e a linha da psicologia em geral, né? E esse trabalho em conjunto. Mas mesmo assim, mesmo a psiquiatria ainda existe muito tabu, devido antigamente a só ir a psiquiatra quem é louco. E não, hoje, às vezes até psicólogo. Eu vou no psicólogo. Não, mas aí eu tô louco. Eu falo, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda existe. Ainda existe. A gente entra às vezes numa bolha, a gente aqui, né? Que tá sempre falando disso, a gente acha que tá todo mundo nesse mesmo lugar. Mas existe muito tabu na terapia com homem, então acho que é o mais resistente ali, né? Esse final de semana, eu tava conversando com meu esposo, a gente foi passear e eu fui fazer uma análise que eu tô com mais homens do que mulher. Eu achei o máximo. Ana, conta mais algum caso clínico que você tem, essa experiência, do que você já vivenciou. Sim. Tipo, síndrome do pânico, né, que a gente tava comentando. Sim. Bom, em consultório, pânico, infelizmente, é uma das questões que a gente tá pegando, né? Tá pegando geral. E as pessoas não estão sabendo lidar com as emoções e o corpo está psicossomatizando. Mas pânico, bom, lembrei agora de uma advogada, né? Renomada. Aquelas assim, o nome? Vai entrar uma aqui daqui a pouco. Aí entra ela e fala, olha, minha terapeuta, isso é interessante. Não. E essa advogada, vivia em fórum, né? Sim. E aí, de repente, no meio das audiências, ela começou a ter síndrome de pânico do fórum, de estar ali num ambiente fechado. Né? E ela me procurou em desespero. Como é que eu vou trabalhar agora? Minha vida tinha divorciado há pouco tempo. No meu trabalho, como é que eu faço, né? E aí, o que aconteceu? Dentro do processo, e eu não usei hipnose na época, ela estava comigo, na verdade, ela já tinha me procurado há um tempo atrás para fazer análise pessoal. Tá. Né? E dentro da análise, tinha identificado algumas questões, mas aí tem aquele processo da análise, que a pessoa some, depois ela voltou com essa queixa. De análise, a pessoa some. Todo mundo sabe sobre. Né? A pessoa some. E aí, depois, de repente, ela apareceu de novo no consultório, mas apareceu com essa queixa específica. E a gente continuou a análise ali, o processo. Como uma psicanalista, a gente vai buscar as causas, onde será que isso começou, né? E o processo dela foi muito claro. Tá. E de repente ela regrediu espontaneamente na casa dela. E ela chegou pra mim falando assim, olha, Ana, você pediu pra que eu pensasse na minha vida. E eu não sei o que aconteceu comigo, que eu lembrei. Aí ela volta e fala assim, Ana, mas aí ela entra numa confusão mental, eu não sei se eu lembrei, agora eu só não te garanto, se eu vivi, se eu lembrei, se eu imaginei, falei, tá ótimo, só me fala, só conta tudo nos mínimos detalhes. E ela foi me falando que ela viu uma menininha numa sala, onde o pai ligou uma furadeira, e ela entrou em pânico, o bebê naquele momento, né? E aí, conforme ela me contava, o tratamento foi esse. Ela foi me contando, e eu fui pedindo informações, mais detalhes, tudo. Nossa, que linda. E eu pedi pra ela acalmar aquela neném, né? O que faltou? E ela foi acalmar o neném. Claro que é todo um processo, mas o resumo é esse, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Sim. Ela acalmou o neném. Beleza, a gente foram alguns dias, aí fui ali reforçando o tratamento dela. Gente, isso não é numa única sessão, tá? Sim. Que fique bem claro, porque senão parece que é magia, né? Não é aqui então, rápido. Não, isso aqui é um resumo, porque a gente tem um período. Mas o processo terapêutico dela foi esse. E, de repente, ela chega pra mim e conta que... Olha, aí voltei, fui no fórum, fiz um julgamento, tava com processo de análise normal, aí contou como é que foi sua semana. Não, porque essa semana eu fiz defesa, perdi 1, perdi 2, foi injusto, isso e aquilo. E tá, e na outra semana ela me conta novamente, porque isso, não sei o que, assim...
Bom, não falando mais do pânico. Não, falando mais do pânico e nós, terapeuta, que não vamos perguntar, óbvio, né? Esqueceu, a gente segue a vida. Um dia ela chegou pra mim e passou uma mensagem. E fica cutucando. Ana, sabe o que eu queria te falar? Não sei se você percebeu, mas eu acho que as minhas crises terminaram, porque eu tô indo pro fora toda hora. Eu falei, nossa, que legal! E você fazendo parênteses, viu que quando cutuca não é legal, né? Eu bato muito nessa tecla. Não tem pode, terapeuta que faz isso, não, me mas incomoda. Não, mas o terapeuta que faz isso, ele tá com questões, entendeu? né? Ele precisa de afirmação. Exato, obrigada. Você faz isso comigo às vezes. Como amiga, nem vem. Não, amiga. Você fala assim, ó. Amiga, faz tempo que você não fala disso. Eu falei, é verdade, isso não tá mais me incomodando. Mas aí é amiga. Então, esse foi um caso muito legal. Sensacional, faço mesmo. Já tratei também alguns homens com questão de ereção, né? Perfeito. Ou com ejaculação precoce. Com a hipnose. Na verdade, em conjunto. Com tratamento. Tá, em conjunto, porque né? eu usei a hipnose, mas uma hipnose conversacional, porque existem várias técnicas de hipnose. Dentro da hipnose tem várias abordagens. Isso. Tá. Então, existe uma conversacional. Do mesmo jeito, eu faço ele estar com estado de alteração. Vocês estão todos hipnotizados aqui pra mim, tá todo mundo olhando. Olhando pra você e eu não tô escutando nada. Vocês estão balançando a cabeça, então vocês estão confirmando comigo. Se eu mandar uma sugestão... Já era, a gente ainda Só aqui, que, não é assim. Eu tô falando exatamente de brincadeira. Porque se eu mando a sugestão e vocês falam, não, isso eu não quero. Então a gente tá aqui hipnotizado, fala assim, me passa a sua senha do banco, automaticamente você vai entrar no processo de... Por quê? Não, Tá peraí, louca? você já sai. Ela negou, então não é hipnose. Por isso que eu falo, ninguém pode entrar na mente do outro se o outro não aceitar. Então tem que ser um tratamento. Então, ótimo aqui. Mas voltando nesses casos que são mais específicos, e aí alguns... Isso eu peguei e adaptei de um curso que a gente fez. Não foi eu que criei essa metodologia, não. Mas questão de ejaculação precoce, se a gente for parar para analisar, é ansiedade. Óbvio. Tá ligada à ansiedade direto, né? Então, eu usei algo que já foi criado, eu fui adaptando. E ele tá com problema de relacionamento. Eu falei, vamos resolver duas coisas. E o problema de relacionamento dele relacionamento. Que daí poderia estar ligado, sim, à sexualidade ali, o sexo, mas tinha muito amor envolvido. Então, ele estava mesmo com um relacionamento desgastado. E eu falei assim, olha, vamos mexer em todos os aspectos? E aí tá. E eu comecei a recomendar que ele fosse com a esposa semanalmente num restaurante. Mas ele tinha que, por obrigação, jantar em 40 minutos. Eu falei, você tá louca? Primeiro eu quis saber quanto tempo. Eu falei, 10, 15 minutos no máximo. Eu falei, a sua obrigação são 40 minutos. Você vai separar arroz, feijão, você vai comer só arroz, só feijão, só a salada, só isso e aquilo, para dar e tem que dar os 40 minutos. Se o seu prato terminar antes, a lição de casa não foi concluída com sucesso. Perfeito. Aí foi. Volta semana que vem. Aí ele voltou. Aí ele voltou, contou, olha, foi um sacrifício, não sei o que. Ah, então ainda não tá. Então volta, leva a esposa num outro lugar, tem um papo gostoso e 40 minutos sem discussão, sem briga, tem outras ferramentas, e o cara vai lá. Aí foi. Assim foi umas 4. Ele chegou tão bravo comigo na quinta. Eu adoro quando eles chegam no nível. Então, isso acontece muito das pessoas, acontece o tratamento especificamente, mas ela não percebe, ela tem o tempo de elaboração dela, né? Então, aí volta depois de 2, 3 meses e fala, eu já estava tratado, e é muito legal, assim, legal de ver que cada ser humano tem o seu momento, tem o seu período, né? E principalmente esse tempo de elaboração. Então, perfeito. E isso inclui muito as questões do terapeuta também, né? O terapeuta tem que estar com a terapia dele em dia, porque senão a ansiedade dele aí e aí quer apontar, né? Quer cutucar. Olha, foi eu, quer mostrar, aquele ego, né? Tipo, não, mas foi eu sim, não é? Exatamente, mas é muito bom. E a terapia em dia para você não ter que fazer como é que chama? Transferência, né? Dentro da psicanálise a gente fala muito de transferência, né? Que é muito comum, né? Muito. Na verdade, a transferência faz parte do processo terapêutico, só tem que saber ali. A gente só não pode entrar na co-transferência. Aí e aí a chave do negócio. Eles vão sempre transferir, esse é um processo natural e de chave de ouro, ali, né? Importante. A transferência é um processo de sucesso Agora, o terapeuta que tem que estar muito bem para não entrar na co-transferência. Porque aí ele pode pegar as questões dele, se identificar e aí, olha... Aí vira lambança, né? Vai ladeira abaixo, né? Vai ladeira abaixo. Então, é muito importante. Olha, outra coisa dentro dos psicanalistas, né? Para nós, né, Carol? Bora. Como é que tá a supervisão dos casos? Extremamente importante. Por ser algo que requer um recurso financeiro e normalmente ser supervisionado não é barato,
muitos profissionais, eles não fazem a supervisão. Não faz nem a dele, né, a terapia dele, nem também demanda. Não faz as duas coisas. Não faz as e duas a coisas. Ana faz isso, né? Olha, interessante eu saber disso. Não, eu não trabalho sem a supervisão. Eu não faço pensei que você fazia para outras pessoas. Supervisão. Eu dei muitos anos de supervisão. Que maravilha! Não ela faz supervisão dela. Conversar sobre? É sério. Ela faz supervisão dela e faz para outros profissionais. Psicanalistas. Que incrível saber disso, Ana. Fazia em grupo também, né? Que a escola manda, né, pra nós, né? As pessoas que já são formados deles, né? Geralmente. Sim, isso. Mas às vezes a gente não gosta, né? Precisa de uma formação. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas é importante analisar. Identificar, né, com a pessoa. Isso. Analisar o quê? Eu pesquei aqui, ó. É importante dar um tempo desse gostar ou não gostar também, né? É importante porque às vezes pode ser algo que você também está projetando no seu supervisor. Então aqui é um professor. Era um professor que não ia com a cara, sabe? Então pode ser uma projeção. Então nós como profissionais a gente tem que estar sempre antenado também. Pra ver se é isso. Pra ver se não é uma projeção. Vou pensar sobre, ainda mais sendo homem. Exatamente. Então a gente estava aqui falando agora. A gente esquece que tá aqui em conversa, né? Somos psicanalistas, estamos conversando sobre psicanálise. Terapeuta. Mas interessante que você falou, legal, importante, pra eu pensar sobre. Pensa um que pouquinho. tem há pouco tempo, né? Às vezes exatamente. A minha filha. Uma oportunidade. Dá uma oportunidade. A minha filha faz terapia e ela tá naquela fase, né? Tem 14 anos, então nunca gosta de terapeuta. Ela não gosta de terapeuta porque ela consegue comandar a sessão, aí ela nunca gosta, né? Claro. O que ela consegue, então tá legal, até certo ponto. Né? Até certo ponto, daqui a pouco ela já não gosta também. E aí a única regra em casa, olha, é assim, se você for na sessão e você não for torturada na sessão, é obrigada a ficar 3 meses para depois falar se gosta ou não do terapeuta. Então é regra em casa mesmo. Adolescente, tem muito disso, né? Eles querem ficar toda hora trocando. Pegou numa feridinha deles, eles querem trocar, né? Já tenho dificuldade de atender adolescente. Confessando. É difícil. Talvez seja uma entendo. Talvez seja. Eu acho que seja nosso mesmo, assim, tem, né? Às vezes a gente gosta mais disso, mais daquilo, porque às vezes entra em uma dor nossa, em uma dificuldade, em um julgamento, né? Habilidade. É uma das habilidades. Eu acho incrível quem consegue. Não, adolescente, quanto mais rebelde chega na Ana. Você gosta? Adoro. Interessante eu saber. Adoro. Porque é um desafio pra mim. Eu não tenho essa habilidade ainda. Pra mim e criança. Só que criança tem a dificuldade com os pais. Não dá, porque a gente quer tratar o pai, né? Não, mas na verdade tem tratamento que é pro pai e pra mãe, e isso reflete na criança. Né? Então faz muito mais sentido, né? Mas agora, pra gente finalizar, deixa uma mensagem aqui pra nós, pra quem estiver vendo a gente ali do outro lado, principalmente a gente falar sobre esse Setembro Amarelo, você deixar alguma mensagem aí, né? Que é o nosso papel, né? Sim, eu acho muito importante a gente falar agora do Setembro Amarelo. E algumas pessoas me questionam, mas doutora Ana, por que o setembro? Tem o janeiro? Não, perfeito. São todos os anos, mas existe uma data, né? E a gente tem que pegar e levantar essa bandeira, mais necessariamente nessa data. Mas eu para não deixar esquecido. Para não deixar esquecido, exatamente. Agora, a questão é, a saúde mental, você tem suicídio, né? Então, bem forte, o que leva uma pessoa ao suicídio, né? O que leva uma pessoa a tirar a vida da pessoa? Sim. Que dor que ela está sentindo? E normalmente as pessoas, quando você fala de estágios, nem todo suicídio ele está depressivo. Tá? Perfeito. Né? Então, mas a grande maioria ele está no estágio de depressão. Então, e ele vem dando sinais. Tem uma palavrinha-chave que a gente escuta muito aí na boca popular. Gente, por favor, prestem atenção. Não fiquem nessa história de quem... cachorro que muito late não morde, quem está avisando é porque não quer. Não é verdade. Tá? Então, se a pessoa deu sinais, ela nunca chegou e tirou a vida dela assim da noite para o dia. Então, preste atenção, se não está conseguindo, peça ajuda de um outro amigo, de um profissional. Então, estar atento aos sinais de quem está numa situação de perigo. E, porém, se você também está, eu acho que esse é o momento de a gente estar ali para um lado, para ouvir e para prestar essa ajuda às pessoas que estão... O que mais... distancia as pessoas de pedir ajuda é o julgamento. Claro. Então a gente precisa aprender a ouvir mais. Sim. Nós temos pelo ímpeto, né, de quando chega alguém a gente já quer dar um conforto. E tem muitas pessoas que a gente tem que falar assim, olha, eu tô aqui só para te ouvir, se você precisar eu tô aqui. E muitas vezes necessariamente pegar a pessoa mesmo, vem comigo, confia em mim e levar no médico.
Perfeito. Não adianta você chegar numa pessoa... Você precisa. Exatamente. E mostrar que ela precisa. Ou porque ficar... Ela não vai, às vezes, tomar atitude ela vai embora pra casa, sozinha. Ela não tem força, ela não tem forças pra isso. Não tem força. Você precisa pegar na mãozinha e falar, eu acho que você precisa, vamos junto. Vamos eu vou junto, bora. E vai, e marca a consulta para aquela pessoa, e vai com a pessoa na consulta, lá deixa ela mais à vontade, mas esteja ali. Então, eu acho que assim... ajudar o próximo, estar de olho, isso. É incrível. Não é só apontar o dedo, né? Então, é muito importante. Então, nesse setembro, outubro, novembro, dezembro, acho assim, estejam antenados. Mas já que tem esse setembro amarelo, que é a prevenção, que é o cuidado, e principalmente ele é voltado mais ao suicídio, então, assim, que hoje em dia, a cada 40 minutos, o que acontece? Mais de 2, 3 mortes é muito no forte mundo. Então, é muita gente que está aí. Enquanto a gente está aqui gravando, pelo menos 4 pessoas se mataram aí em algum lugar. Isso é muito forte quando a gente fala disso, né? Eu não sei onde que eu li, não sei quem é que falou, depois se alguém souber e estiver escutando, escreve aí embaixo. Mas uma frase que eu achei muito interessante, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Pra gente ouvir mais e falar menos, né? Então, quando entra nessa parada de julgar o outro, né? Ou você mesmo, entra muito nisso, né? Da gente ouvir mais a dor que o outro tá passando ali, que tá falando, e você julgar menos, né? Falar menos sobre a sua opinião, sobre a sua dor. O outro tá falando da dele, né? Exatamente. Escuta dele, se tá falando é porque dói, né? Ninguém tá falando, né? Se não tiver com a pessoas, dor, elas né? só querem falar, elas não querem, não querem ouvir, elas não né? estão ouvindo, né? E tem outro detalhe, as pessoas falam até o que não falam. Então é importante você também observar, sabe? Aquela pessoa que tinha uma vida social, que saía, que gostava, de repente, o comportamento daquela pessoa nos diz muito também. Diz. E aí, vamos parar com essa crendice que é fase. Gente, no consultório eu escuto, mas fulano tá numa fase, ele só quer ficar no quarto, calma. Existem sim as fases, mas não dá pra gente nomear tudo porque é a fase. Então, estejam antenados nas nossas crianças, nos nossos adultos, e nos idosos também, que o índice de depressão, de ansiedade é muito aumentou avançado. Em idoso, né? Isso é bizarro a gente pensar nisso, né? Depois a falta de escuta de filhos, né? Enfim, entra em vários pontos, né? Então, era assim, cuidado com a saúde física, cuidado com a saúde mental. Eu costumo dizer que o nosso corpo, ele é um tripé, né? Corpo, mente, espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando especificamente de religião. Eu estou falando de conexão, de amorosidade, de afetividade. Se religião estiver envolvida, que esteja. Mas um tripé, ele não funciona como um ser humano. Se uma perninha estiver bamba, ele que não nem vai ficar em cadeira, né? Não dá pra Não, exatamente. Não tem como manter. Então, é importante a gente ficar de olho nesse... Como é que está o meu corpo, como é que está a minha saúde. Hoje em dia, a gente precisa ter uma linha muito mais integrativa. Nós mesmos, psicoterapeutas. Existem pessoas que chegam no consultório, eu não sou médica, não avalio, porém eu oriento. Olha, busca um profissional da sua confiança. Como é que estão as vitaminas no seu corpo? Hoje em dia, falta de vitamina B1 no corpo leva para depressão. Então, não dá para você tratar a sua parte psicológica, né? Devido a essa vida estressada, não sabe. E é bizarro a gente saber que não sabem, né? Que a gente precisa falar isso, né? Tipo, talvez seja falta de vitamina, melatonina. Vamos olhar para esse lugar, né? A casa interna tem que estar limpinha primeiro. E muitas vezes precisa entrar com a medicação tradicional, sim. Né? A casa interna precisa estar limpinha. A casa tem que estar limpinha, né? Eu uso muito para as mamães que não conseguem engravidar. O útero tem que estar limpinho, mas tem que estar limpinho de todos os aspectos, né? De energia, físico, né? Tem que ser energia. Vamos limpar. Sim, a gente limpou algumas vezes a casinha. E é verdade, né? Isso é incrível, né? E só no momento que ela está limpinha, ela está preparada para receber. Senão não vai, né? Então, vamos prestar atenção, vamos se cuidar. E principalmente vamos pedir ajuda, porque olha, não tem classe social, ninguém tá livre de saúde mental, não né? Tem como, não basta estar vivo, basta estar aqui. Exatamente. Não tem problema, né? Então. E nós, culturalmente, fomos educados a buscar um cardiologista, a buscar a mulher a ginecologista, o homem urologista, e aí se você passar mal, você vai no pronto-socorro. Mas ninguém fala, cuida da sua mente. Só as pessoas. Psiquiatria tá aí, gente, não está, ela sempre esteve. Então, assim, por que para buscar? Se eu descubro que eu tô com colesterol alto, eu vou lá e tomo uma medicação e ainda falo para todo mundo, olha, eu tô com colesterol alto, todo orgulhoso, vai lá e conta tomando a medicação. Agora, se precisa tomar uma medicação para dormir, para ter um sono de qualidade, não, isso daí não posso falar. Depressão, ansiedade, por que não tomar um remédio agora para estabilizar? Então você acha que é louco, né? Falar, agora eu tô tomando remédio de louco, né? Já escutei gente falando isso, agora eu tô tomando remédio de louco. Então, uma insônia às vezes, né? Exatamente, então a gente precisa ter esses cuidados e vamos lá, vamos no processo de evolução. A gente está levantando tantos tabus aí, né? A gente está quebrando tantos tabus.
de outras áreas, de outros momentos, mas assim, a mente humana ainda é muito fechada para essa questão de tratamento. Eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho, ter mais amorosidade pela gente mesmo e principalmente com o próximo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, às vezes cuidado. Bom dia com um sorriso já muda tanto. Muda tanto a vida do outro quanto para mim. Muda. Porque né? reflexo, Eu né? desejei um ótimo dia para essa pessoa. Agora, se a pessoa de repente te deixa no vácuo, você fala, bom, eu é sobre ela, não é sobre ela. O meu bom dia foi, né? Minha parte, né? Eu desejei para ela um bom dia, né? É isso mesmo, meninas. Ana, muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, meninas, por esse carinho. Obrigada. Vocês também. Muito bom. Muito sucesso, espero que a gente possa acessar. Eu costumo dizer que se aqui a gente acessar uma vida, nós já somos vitoriosos. O jogo já foi ganho, né? Quanto mais pessoas a gente acessar, ótimo. Mas se a gente conseguir tocar uma vida, e é você que receber esse link, eu estiver assistindo, se precisar, eu sempre falo, dependente de estar em tratamento comigo ou não. Compartilha com alguém. Compartilha com alguém. E se precisar, pode mandar mensagem. As meninas vão deixar lá, tem a rede social, tem o meu telefone, tem um telefone particular. Esse telefone eu sempre uso para clínica particular, mas o que acontece? Posso demorar um pouquinho para responder, mas estou sempre ali, tem a pessoa que me auxilia também, porém, eu estou à disposição. E quando eu falo isso, é com todo o coração mesmo. Muito bom, muito bom. Gratidão pelo seu tempo. Obrigada. Obrigada.